Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Facioli Podcast. Tudo jóia, Dimas? Bom, e você, Danilo? Também, Muito obrigado tudo em a ordem. você que nos acompanha aqui no nosso canal. Nós estamos aí no Spotify, também estamos nas redes sociais, né? LinkedIn, Instagram, e também qual outro canal que a gente está, Danilo? Nós estamos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Spotify, com o nosso podcast, no YouTube também. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado pelo prestígio. Deixe lá seu like, se você não gostou também, seu comentário. Espero que você goste desse episódio aqui hoje. É muito bacana, é importante. Se você quiser também ser notificado a respeito do conteúdo que a gente gera aqui, não deixa de se inscrever nos nossos canais. Você pode fazer isso tanto no Spotify quanto no YouTube. Aí você se mantém antenado aí tudo que a gente está gerando de conteúdo para vocês, ok? Hoje a gente tem mais um convidado aqui. Ô, Dimas, esse aqui você conhece desde que você tinha cabelo preto também? Isso aí, desde que eu não tinha cabelo branco. Os dois também? Então tá bom. Hoje nós trouxemos aqui o Rogério Delapieri. O Rogério ele é formado em administração de empresas e ciências contábeis também, possui pós-graduações em diversas instituições de renome nas áreas de controladoria e gestão de investimentos e atualmente ocupa o cargo de diretor de operações no Grupo Malbisa. Tudo bem, Rogério? Que Tudo bom ter Danilo. você aqui com a gente. Obrigado aí, Danilo. Obrigado, Dimas, pelo convite. Sempre bom estar com os amigos. E podcast aí bombando, hein? Estão de parabéns. Obrigado. Rogério, obrigado por ter aceito o nosso convite, né? O Danilo fala que eu só trago um amigo aqui, então tem bastante já. Então, Vai ter uma fila grande lá fora. É muito, muito bom isso. E de fato são pessoas que o trabalho acabou me proporcionando ter esse relacionamento e viraram amigos de fato, né? Isso é verdade. E o Rogério sabe que a nossa amizade é bem próxima aí, e obviamente o ambiente de trabalho é que nos proporcionou isso, né? E eu acho que a gente tem que fazer, né? A gente tem um Facioli Lounge lá que faz tempo que a gente não faz, que é a Neiva que cuidava disso, mas uma hora a gente volta, que a gente fala que o trabalho precisa proporcionar para a gente fazer amizades, né? Isso é muito bom. Rogério, sempre a primeira pergunta, não é nenhuma pergunta, né, que eu peço aqui para os nossos convidados, é para contar a história de vida dele aqui para a gente, porque quem nos ouve acaba, enfim, sempre tirando proveito de alguma informação que a gente acaba trocando aqui. Conta aí a sua história para a gente, fazendo legal. um favor. História, graças a Deus, ainda não muito longa, né? Eu estou com 52 anos, então sou nascido aqui na Grande Cravinhos, né? Que é aqui do lado, aqui da capital. região. E minha trajetória profissional, obviamente, ela tem duas fases, né? Executivas. A primeira que eu trabalhei na Price por 10 anos, mais ou menos, e sempre muito inquieto, né, com essa questão de procurar um caminho, de tentar, obviamente, vindo de uma família simples, como foi a minha, que vinha de uma escola pública, e antes disso, né, eu já trabalhava, quer dizer, quando nossa época, né, Dima, a gente fala que trabalhar, a gente trabalha desde os 12, 13 anos. Faz tempo. Mas, na minha opção de ensino médio, foi uma opção já por fazer algo profissionalizante. Então, eu sou um técnico eletrônica antes, que fui trabalhar na parte de telecomunicações, depois passei no processo de seleção trainee da Price, comecei na Price aqui em 95, aí em 98 tive um convite para ir para São Paulo, e já integrando um grupo de gestão de riscos, controles internos, a parte de apoio à auditoria, né? Porque a parte de contabilidade, eu sou primeiro formado em administração, depois em ciências contábeis, que era uma exigência da Price. E, obviamente, assim foi, né? Fui para São Paulo, tive experiências lá fantásticas de poder trabalhar em empresas como, na época, Multicanal, que hoje o pessoal nem sabe, né? A pessoa vê a NET, vai ver a Vivo, não sei o quê, mas não sabe que o começo de tudo foi a Multicanal, né? Então, eu tinha um macro atacadista, obviamente, trabalhei também com o Unibanco, e aí, obviamente, isso foi abrindo oportunidades, porque em 99, que teve o primeiro grande movimento de privatização no Brasil, que foi a privatização da Telemar, a Price foi contratada para fazer um trabalho de antifraude, que começava aqui no Rio de Janeiro e até lá no Nordeste, lá em Fortaleza. E eu fiquei praticamente um ano, de 99, aí, trabalhando nesse projeto. E aí, além de tudo, é aquilo que você falou agora há pouco, né? A gente vai alinhando o trabalho com amizades, conhecendo lugares. E assim foi até 2005, quando meu primeiro filho nasceu, o Arthur, que acabou de fazer 18 anos, e aí entrega o tempo que eu voltei para Ribeirão, né? Então, voltei para Ribeirão há 18 anos. Obviamente, o motivo da minha volta foram um dos valores que eu tenho como principal, que é a família.
E ali, obviamente, tive um convite para trabalhar na Malbisa. A Malbisa estava começando ainda, era um escritório, né, ainda pequeno, com movimento ainda para tentar entender como ela se posicionaria. E aceitei esse desafio e agora, coincidentemente, acabei de completar 18 anos lá também. Então, essa é um pouco da minha história profissional. Quer dizer, eu comecei ali meio que tentando entender essa área de controladoria, mas ali possibilitou, eu digo que a minha experiência profissional é como aquele surfista que está ali naquela prancha, no mar calmo, de repente vem uma grande onda, você tem que se equilibrar e ver se você sai na praia, né? E esses 18 anos da Malbisa foi um pouco disso também, foi adquirir conhecimento, experiência, porque as áreas começaram a se diversificar, né? Você começar a ter que entender o próprio agronegócio, porque imagina, você vem de uma multinacional, né, com toda uma estrutura, e de repente você vai estar trabalhando ali, começando de novo, né, reconstruir uma carreira com uma pessoa fantástica, né, que uma visão empreendedora maravilhosa, mas ao mesmo tempo um trabalho de um family office, quer dizer, que eu acho que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, né? Quer dizer, um family office que em 2006 em Ribeirão não existia, né? Quer dizer, isso era um tema para São Paulo, né? Essas eram as famílias que estavam fazendo seus movimentos patrimoniais. E ali nós começamos, né? Ali nós começamos, eu comecei a entender um pouco do agronegócio, depois do imobiliário, depois de fundos de investimentos no Brasil, no exterior, mas principalmente essa dinâmica da família, né? Da família empresária, de como as coisas acontecem, e isso, obviamente, acaba abrindo, né, horizontes, acaba abrindo uma série de novas visões, oportunidades, e a gente não vê o tempo passar. Isso é como o Dimas falou, a gente fica de cabelo branco, barba branca, e uma hora você acorda aí, né, com 18 anos no mesmo lugar. Foi, pô, que legal. E 18 anos de juventude, porque ali, graças a Deus, é tanto assunto, tanto movimento, tanta coisa nova, tanto relacionamento, que a gente acaba como um bom filme, né? Você não vê o final, de repente já acabou. Então, por enquanto é um pouco disso, para não me estender muito. Bacana. Que legal, Rogério. Bom, eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Rogério, eu acho muito bacana porque eu aprendi muito no período que eu trabalhei lá com vocês. Primeiro porque, para mim, sério mesmo, Rogério, era muito diferente quando eu pensava essa questão de family office. E às vezes a gente vai nos clientes, de verdade, né, Dima? A gente vai assim, nós atendemos também, a gente coloca entre os segmentos ali que nós atendemos, nós atendemos alguns family office. Pessoal, family office, né? O que é isso, né? As pessoas não sabem. Conta um pouquinho pra gente, Rogério, o que é um family office, para o pessoal poder entender como funciona isso, que a gente vai usar bastante essa palavra aqui durante o nosso podcast. Conta um pouquinho para nós. Isso é legal, né? Quer dizer, eu também não conhecia, né? Quando eu comecei em 2006 para falar que nós íamos montar um family office, não, estávamos montando um escritório de administração ali de um empresário. Mas o family office é um conceito que ele vem justamente da empresa familiar, né? Quer dizer, hoje a gente sabe que 90% das empresas são familiares, o controle é familiar, né? Embora uma parte está na bolsa, uma parte está aqui, está ali, você sempre tem uma família empresária por trás, né? A Faccioli é uma família empresária, né? Então, obviamente, chega um determinado momento que esse trabalho do empreendedor, do patriarca, que vai passando depois por gerações, que é um outro tema que a gente linka, ele chega um momento que ele vira, né, um patrimônio a ser administrado profissionalmente. Então, a família cresce, né? Então, você acaba se casando, depois vem os filhos, esses filhos vão crescendo e, obviamente, os negócios também vão se diversificando e chega um momento que você, como empreendedor, você vende um negócio, compra outro, né? Empreende em um outro negócio. E esse family office, ele serve meio como... Serve meio não, ele é a célula administradora desse patrimônio. Né? Então, quando a gente fala de um family office, eu sempre gosto de lembrar que o family office ele tem 3 vertentes principais. Ele cuida da parte administrativa financeira, e aí envolve a área de investimentos também. Ele cuida de toda a parte legal, contábil, tributária, tanto da pessoa física quanto das pessoas jurídicas que a família detém no seu controle. E ele tem também uma frente de serviços à família, né? Como a gente vai um concierge, você vai num hotel 5 estrelas, né? Você tem lá uma área que o cara vai atender aquele hóspede, né, especial, que vai atender, né, as necessidades, vai fazer agendamento de passeios, tal. O family office ele também tem essa frente, né? Ele tem que, obviamente, só que a gente sobe uma estrela a mais, né? Eu digo pro time lá que a gente tem ali um cliente num hotel 6 estrelas, né? Então a gente não pode
errar, não pode falhar, porque o nosso nível de serviço ele é medido pela satisfação da família, né? Então, obviamente, esse family office ele vai ter um aspecto que ele vai trabalhar como uma área de apoio, né? Para poder ajudar na tomada de decisão. E depois, obviamente, isso vai desdobrando em outras frentes, a depender do momento em que a família está vivendo, né? Hoje em dia está muito difundido, né? Todo mundo fala em family office, quer dizer, muitas famílias se desfizeram dos seus negócios e trocaram participação societária por uma liquidez. Então, aí você acaba criando um outro problema, porque você sai de um negócio que você domina completamente para começar a ter um capital investido num mercado de capitais, por exemplo, que envolve risco, envolve apetite, envolve estrutura e que você não está familiarizado com aquilo. Então, vai gerando uma nova ansiedade, uma nova onda e tudo mais. Então, o Family Office ele serve para ser essa célula de administração do patrimônio da família. Ele tem esse papel também nas suas posições de gerar essa harmonia na família, né, que todos se sintam participantes e tudo mais. Hoje a literatura traz exatamente o conceito do Family Office, né, que como década de 70, o professor John Davis, lá na Universidade de Harvard, ele enxergou, né, aqueles 3 círculos, que era a família, né, a propriedade e a empresa. E quando esses 3 círculos se aproximam, ele tem uma interseção ali dessas 3 frentes, que é o que o Family Office tende a harmonizar, né? Quer dizer, a família como uma entidade, uma célula, os negócios, e aí eu chamo empresa e gestão também, porque é a gestão que vai dar perenidade naquele negócio, e a propriedade, né? Porque a propriedade também, numa tradução livre minha, vamos dizer assim, é algo que você tem tanto da parte do acionista quanto da parte do patrimônio em si. Então, o foco do Family Office hoje é exatamente isso, é você olhar o patrimônio, que ele tem que ser perene, ele tem que ser rentável, ele tem que ter uma administração de risco, e aí, obviamente, quanto mais complexo esse patrimônio, né, que a gente aprende isso na universidade quando você vai falar de gestão de risco, você tem que ter diversificações, então você começa a distribuir esse patrimônio em classes de ativo, dentro de cada classe você vai quebrando em outras divisões, né, para poder formar esse patrimônio que no conjunto tende a te dar uma rentabilidade X que faz com que esse patrimônio seja perene. Então, o Family Office, basicamente, ele toca esse trabalho como um todo e também, como eu disse no início, no suporte da família, né? Como a gente fala, família empresária, ela viaja, né? Ela trabalha muito, tem muito negócio de reuniões, então você tem que ter uma estrutura ali para agendamento, uma estrutura para apoio, uma estrutura para eventos, uma estrutura para poder possibilitar com que tudo isso aconteça de uma maneira suave e despercebida, né? Eu acho que esse é o nosso caminho aí para falar um pouquinho. E, obviamente, depois a gente vai entender dentro desse portfólio o que é o agronegócio, por exemplo, como é que ele se divide, como é que se divide os ativos que vão compondo tudo isso, né? Bacana. Rogério, aí é uma curiosidade, né? A família também tira férias, né? Então, a família às vezes tem casa. A gente já ouviu de outros family offices, né? Tem casa na praia, tem barco, tem não sei o quê, tem tudo isso que acaba entrando lá. E a hora que a gente coloca isso no family office, falou, isso aí tudo tem que ser rentável, né? Então, você está falando de um barco, de uma casa na praia, etc. De maneira geral, não é rentável, né? E o family office também deixa claro, por exemplo, para o empreendedor, para quem estrutura isso, o que é interessante ele fazer investimento, o que é interessante ele desinvestir, o que é interessante ele deixar de gastar. É óbvio que a decisão é sempre dele, quer ter casa na praia e barco, não tem problema nenhum, enfim, não tem nenhum mal nisso, né? Mas ele também deixa claro a decisão que a família toma sobre o patrimônio, de uma maneira geral. Sem dúvida. Isso como você bem disse, né? Quer dizer, todo mundo trabalha para ter um dinheiro e, obviamente, para esse dinheiro suprir as suas vontades, as suas necessidades. E cada um é o que a gente chama de estilo de vida. Cada um tem seu estilo de vida. Alguns mais acomedidos, alguns mais extravagantes, tal, mas cada um de nós temos, dentro das nossas possibilidades, um estilo de vida. Então, eu brinco que de uma estrutura de um family office para o indivíduo, a lente só vai aumentando a lente, né? Porque, obviamente, você vai criando mais perspectivas. E esse ponto, Dimas, que você tocou do estilo de vida, sim, ele é contemplado até de maneira educativa, não para quem é o dono do patrimônio, como você disse, mas também para as gerações que virão, né? Porque eu me lembro que meu pai dizia uma coisa que
na nossa época de moleque, né? Hoje você tem os bebedouros lá com a água quente e água fria, né? Na época, a água gelada tinha que ficar uma geladeira, uma garrafa na geladeira, né? E aí você chegava a jogar bola na rua, passava, pegava a água gelada, bebia e ia embora jogar de novo. Né? E aí ele voltava e falava, o seguinte, se você não encher novamente, a hora que você voltar, daqui a pouco não tem mais água. Então, isso é uma coisa que marca, né? A nossa visão de que tudo aquilo que você consome, ele tem que ser reposto de alguma forma. Então, o Family Office, né, dentro da sua área de controladoria, de gestão do patrimônio, de entender o que é despesa, você tem uma série de indicadores que vai apontando, né, tudo isso. E o ideal, obviamente, como qualquer um, né, a gente tem que consumir aquilo que a gente ganha. Porque a partir do momento que você começa a consumir patrimônio, obviamente a tendência é que esse patrimônio se reduza até acabar, como qualquer recurso, o mesmo natural e dessa forma. Então, essa é uma questão de estilo de vida que cada um vai ter o seu... Cada família empresária tem o seu modo de ser. Né? Um quer ter, como você disse, casa na praia, quer ter casa no campo, outro quer ter uma propriedade de montanha, o outro quer ter um barco, o outro quer ter um avião. Então, não tem problema nenhum, desde que você consiga encaixar o pé, né, no sapato. Então, é esse trabalho que você tem que ser minucioso. Né? Então, a gente fala, no mundo corporativo, a gente fala, custo é que nem unha. Se você bobear, cresce e tem que cortar toda hora. E a despesa ali, você tem que ser medida. Você não vai falar, obviamente, para o proprietário dizer, isso aqui não pode ter. Não, mas, na verdade, isso custa alguma coisa. Né? Isso nós estamos usufruindo de alguma fonte que poderia ser assim o assado. Então, é uma conversa muito interessante e que você define isso em qual fórum, né? Em qual fórum? Isso é no fórum da governança. Né? Então, tudo que a gente fala numa empresa listada em bolsa, né? Que ela tem lá seus princípios, suas políticas, suas regras, seus comitês e tudo mais, você tem que ter também num family office, porque, pelo contrário, porque a aproximação entre a decisão e a execução é muito menor. Né? Você ali falou A, você faz A, falou B, você faz B. E às vezes reagir no reflexo, no impulso, te leva a errar. Então, é muito mais sensível. Eu digo que é um monitoramento de UTI quase, né? Que você não pode falhar, porque às vezes uma decisão errada ela acaba te levando a prejuízos. Então, obviamente, a governança ela vem tangenciando isso também. Né? E hoje em dia, obviamente, o nosso trabalho é tanto a nossa governança corporativa, né? Para análise das áreas de investimento, para as áreas de operações da companhia, para a gente poder discutir isso em colegiado e aí levar uma decisão, uma opinião para os acionistas, e também a questão da governança familiar, né? Que a gente não pode esquecer porque a família cresce. Né? A literatura traz isso também. Né? O fundador é o idealizador, é o cara que gera o patrimônio, é o cara que gera a riqueza, mas o tempo continua. Né? Uma coisa que nunca vai parar é o tempo. Né? E, obviamente, essa linha de sucessão, essa linha de formação, essa linha de novas gerações que vão se aproximando, eles também, o quanto antes começar essa regra de entender como é que as coisas funcionam, de entender como é que é a gestão, de entender como é que você consegue viver sem entrar em linhas de risco muito forte, né? Isso também te deixa mais tranquilo para a gestão de patrimônio. Eu não estou dizendo aqui, isso é importante a gente refletir também. Uma coisa é você ter a tua empresa motivadora da riqueza, né? Como você tem ali o seu negócio, a tua empresa, ela está operando, você emprega 3, 4 mil pessoas, você tem que vender o produto, você tem estratégia de marketing, tal. Outra coisa é quando você vira a página. Né? Quando você sai da empresa e transforma aquilo em um capital que ele passa a ser administrado. Né? Então, essa, para fechar o conceito do Family Office, é essa virada que faz com que você tenha que ter agora um patrimônio sob gestão, né? E aí você tem várias opções de gerir isso, você pode botar isso num banco, você pode botar isso numa gestora, você pode fazer com recurso próprio e obviamente, criar essas regras, esses núcleos, para que você possa tomar a decisão que lhe cabe sempre bem apoiado. Eu acho que essa é a linha de conduta, né? de qualquer family office. Muito bom, bacana, Rogério. E uma curiosidade, assim, né, para quem está nos assistindo e não tem essa familiaridade, uma coisa interessante é assim, no período que a gente trabalhou junto, falando da nossa área agora de RH, como é importante algumas competências específicas para family office, né, Rogério? Igual, por exemplo, integrar aos processos da empresa, respeitar a cultura do negócio, a própria postura, a discrição da pessoa em relação, ele vai lidar com informações ali
Diferente, por exemplo, de uma pessoa que trabalha numa multinacional, numa Syngenta, por exemplo, que às vezes muitos dados são públicos, né? No Family Office exige toda uma diferença no trato. Conta um pouquinho para a gente como é essa realidade de se trabalhar e as particularidades para quem trabalha nesse... Eu acho que você falou a palavra-chave é essa, é a descrição, né? A gente não tem um produto para vender, né? Eu não tenho que ficar fazendo promoção de que, olha, meu produto é melhor que o do meu concorrente, a gente vai fazer uma convenção de vendas, a gente vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Não. Na verdade, um Family Office, um dos requisitos que eu adotei lá desde 2006, e graças a Deus a gente tem um time bastante coeso nisso, né? Um pessoal ali que tem em média 10, 12 anos de casa também, é justamente por isso, né? Quer dizer, é entender que você trabalha numa estrutura com informações confidenciais, relevantes e tal, mas que a descrição é fundamental, né? É algo que, literalmente, as conversas de negócio, as conversas de patrimônio têm que ficar restritas ali ao nosso ambiente de trabalho. Isso nem com uma das recomendações, a gente inclusive tem termos de responsabilidade que a gente pede para o pessoal, né, até validar, é porque é um compromisso que você assume, né? Quer dizer, tem coisas que eu brinco que é que nem confissão, né? Confissão você só conta para o padre. Então, você não pode ficar ali, depois você fala para o amigo, pô, eu pequei assim, assim, assado, contei para o padre, ele me fez isso, você não tem noção do qual foi a penitência que ele me deu. Não. É um pouco nessa linha, né? Você tem que trabalhar de uma maneira que tudo funcione, né? Mais ou menos como ali ele está trabalhando agora, né? Quer dizer, tudo aqui está funcionando, mas tem alguém ali atrás coordenando a energia, coordenando a iluminação, coordenando o som, e para que a harmonia da família continue bem. Então, essas pessoas que vêm integrar o time, eles precisam entender isso, né? E a gente está vivendo agora um conflito geracional, porque é natural, né? Você precisa crescer, você precisa contratar mais gente e, obviamente, você quer gente nova, até para te ajudar a enxergar diferente, a respirar diferente, a tentar ver quais são as inovações. E para um family office isso é mais desafiador, né? Porque, primeiro que, como eu disse, a gente tem, eu mesmo estou há 18 anos ali, a gente tem pessoas ali com muito tempo de casa, passa a parte da assessoria. Então, isso tem uma tendência, obviamente, a uma visão mais de longo prazo. Só que as áreas mais pulsantes, que são essas áreas de investimento, as áreas de risco, você vai buscando gente a toda hora e você tem que contar que isso em algum momento, né, é natural do ser humano, ele vai querer mudar, ele vai querer sair de cidade, ele vai querer ir para outro negócio, ele vai querer trabalhar numa Big Four, numa empresa de marca. Então, a gente tenta o contrário, a gente tenta pegar um pouco aqueles que já viveram essa experiência executiva e que agora buscam trabalhar com qualidade, com atualização, com eficácia, com formação, mas de uma maneira mais low profile, né? Aquela coisa que fica um pouco mais no nível de calmaria, vamos chamar assim. Embora calmaria não tem nada. Não, Ô, Rogério, você fez exatamente essa transição que você acabou de fazer. Falar, eu trabalhei numa Big Four, depois eu vim trabalhar num Family Office, que é um ambiente absolutamente diferente, né? E você fez essa escolha por uma série de questões, mas veio para um negócio. O que você precisou, então, lá para trabalhar na Big Four? Você falou, eles queriam que eu fizesse ciências contábeis, tinha feito administração e eu fiz, né? Depois, obviamente, se preparou numa série de outras pós-graduações, especializações, etc. O que você precisou, e você já citou 2 ou 3 literaturas aqui, a literatura fala isso, a literatura fala aquilo, que muito provavelmente é um processo de aprendizagem, né? Você saiu de um negócio e veio para outro. O que você precisou dar foco para você ficar aos 18 anos nessa empresa e ter sucesso, crescer, enfim, estar bem, né, hoje na Malbisa, por exemplo? Isso, sem dúvida, sim. Você tem que ter algo que primeiro podemos chamar de sorte, né? Porque aconteceu, né, de ter uma demanda para aquela posição, naquele momento, e que eu fui para lá, né? Você me conhece, você sabe o meu lado espiritual, como eu penso muito nisso e rezo muito, e eu acho que Deus sempre conduz a gente para um projeto maior, que não é esse aqui, né? Mas no começo, sem dúvida, que em 2006 também era uma palavra que não existia, assim como o Family Office, chamava resiliência, né? Quer dizer, mas que lá traduzia-se um pouco inteligência emocional, né? Você tinha que controlar o quê? Ansiedade. Esse é o primeiro passo, porque aquilo, você sai de uma estrutura, no meu caso, eu fiquei
10 anos na Price. Então, obviamente, eu comecei trainee e saí gerente. Então, você vai crescendo num ambiente como aquele, um ambiente de serviço, de grandes clientes, você tem que, né, você vai evoluindo na carreira, até aula de etiqueta, você recebia determinado nível da carreira, de como é que você vai sair para jantar, papapá. E aí você meio que vai para um lugar que você está numa sala comercial de 40 metros quadrados para tocar um negócio que não era a minha praia naquela época, né? Então, foi uma aposta de risco dos dois lados, né? E que deu muito certo, de fato. Então, eu digo assim, primeira coisa, ter paciência, né? Porque isso para qualquer lugar. Quando há uma mudança, e vocês são de RH, vocês sabem isso, quando há uma mudança, por menor que seja, ela gera uma ansiedade, ela gera um desconforto, ela gera uma reflexão sobre o arrependimento, sobre a decisão se foi correta ou não, né? Isso é humano, isso é uma coisa que você vai ter que ter uma força ali para falar, não, isso eu consigo carregar. No meu caso em particular, qual que era o meu trade-off, né? Quer dizer, por que eu estava indo para cá em compensação a quê? Porque eu ia estar perto da minha família. Meu filho tinha acabado de nascer. Eu, nessa época, o Arthur nasceu em novembro. Nessa época, eu viajava 6 mil quilômetros por mês. Porque na Price, eu ficava no escritório de Campinas. Eu era da área de advisory, então, na verdade, eu já trabalhava com consultoria de risco, gestão e tal. E nós tínhamos clientes em São José dos Campos, Sorocaba, Franca, Rio Preto, Uberlândia. E, obviamente, eu me lembro até hoje, quando o Arthur nasceu, eu falei, eu vou sair. E a pessoa falou, não sai não, fica que a gente transfere para Ribeirão, porque Ribeirão acende agronegócio e tal, papapá. Eu falei, beleza, 1º de janeiro de 2006, eu assumi Ribeirão. Na Price, porque eu não queria sair da Price por dinheiro, né, não, eu queria porque era o meu valor era estar perto da minha família, eu queria ver meu filho crescer. Só que eu tinha uma certificação nesse meio tempo, que era o Sarbanes-Oxley, né, que era aquela lei, quando teve aquela Enron WorldCom, que lá nos anos 2000, que quem não sabe disso é uma literatura muito bacana também para entender o que é a destruição da credibilidade de um dia para o outro, né? Porque ao se descobrir uma fraude contábil, uma grande empresa de quase 100 anos de auditoria sucumbiu também, que foi Arthur Andersen. Né? Então, aquela crise no mercado americano fez com que os Estados Unidos, como sempre, regulatório, mandatório e tal, fizesse lá uma série de regras para controles internos. Então, o auditor, além de opinar sobre as demonstrações financeiras, que é o que ele faz até hoje, ele tinha que também opinar sobre o ambiente de controles internos daquela empresa. Como é que ela faz planejamento estratégico, como é que ela toma decisão e tal. E principalmente para as empresas listadas na Bolsa Americana. Isso valia para o mundo inteiro, né? Então, aqui no Brasil, você tinha as multinacionais americanas e você tinha as empresas brasileiras que tinham ações na Bolsa Americana. Isso demandou também uma especialização, um projeto, e eu fui um dos selecionados na época, várias pessoas aqui da Price participaram disso. E aí, obviamente, você tinha a concorrência interna, porque eu vim para Ribeirão para abrir uma área, né? Porque o pessoal não distinguia, e eu acho que é natural, né? Você tem um nome. O cara é ex-Price, beleza, só que ele entende que lá dentro tem várias linhas de negócio, né? Da auditoria, consultoria tributária, consultoria de risco, isso, aquilo, outro e tal. E eu tinha que abrir um negócio e, obviamente, os tickets, né, de venda eram completamente diferentes do que a gente vendia em São Paulo. E aí passou alguns meses, obviamente, eu tinha que voltar para São Paulo de novo, né? Era natural. Então, esse período de mudança, né, para voltar aqui na resposta desse momento, você tem que ter paciência. Depois, ter humildade, porque você não precisa saber tudo, mas você precisa conhecer quem saiba, né? E eu me lembro que no começo eu me apoiei muito em pessoas que já viveram aquele ambiente ali da família, de prestar serviço para a família, de que sabiam mais ou menos como é que as coisas aconteceram antes, até aquele momento, porque eu não tinha esse backlog. Hoje eu tenho uma história de 18 anos para viver. Mas hoje você conta essa história, né? Para quem chega. Da minha parte para frente, né? É que nem técnico de time de futebol, né? Dali para frente. Mas você se apoiar em pessoas competentes, né? Quer dizer, eu tenho uma frase lá na sala que é muito bacana, né? Quer dizer, a felicidade ela está muito alinhada quando você pensa, você fala, que você faz, está em sintonia, né? E uma outra, né? Do seu Maurílio Paiva, fazendo uma homenagem a ele, que ele falava, olha, eu não acredito 100% que as pessoas são prontas, né? Nós temos que formá-las, né? Isso é uma missão realmente grata, né? Porque você tem que realmente primeiro se formar, né? Como quando você está no avião, que fala, se o avião cair a máscara, põe primeiro em si para depois colocar no outro. Isso é uma sabedoria enorme, porque se você não tiver o autoconhecimento, se você não souber as suas fragilidades,
você não vai conseguir levar o negócio para frente. Sim. Então, essa visão de adaptação, de resiliência, de humildade, de poder aprender, e aí vem a dedicação de estudo. Estudo. Por quê? Porque se você ficar numa linha de consultorias para te apoiar, você vai estar limitado àquele conhecimento. Agora, se você está numa linha de frente, precisa ajudar na tomada de decisão, você precisa formar a tua opinião também. Então, é onde você vai atrás. Né? Então, eu me lembro que eu tive que estudar tributário, tive que estudar agronegócio, societário, imobiliário, fundos, né? Investimentos. Então, tudo isso vai aparecendo e, obviamente, você vai se organizando para que tudo isso aconteça. Então, é algo que é aquela metáfora que eu falo da prancha lá, né? Você está ali achando que o mar está calmo, você está ali vendo a brisa bater, de repente a onda vem, você tem que se equilibrar e sair na praia. Então, essa que é a tese desse negócio. Muito legal. E, Rogério, tem um ponto também que aí você pode até me corrigir, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas é como se fosse um escritório que presta serviço, por exemplo, para uma família. E aí você precisa trabalhar o tempo inteiro o nível de serviço e de qualidade que você está prestando ali. Só que muitas vezes também existe a cultura da família, existe a velocidade que a família quer que toque, né? E aí, às vezes, você pode, em alguns casos, querer implementar coisas que você estudou, aprendeu, se atualizou, e às vezes não é o que a família quer naquele momento, né? Isso aí. Eu imagino que isso seja uma coisa bastante desafiadora nesse segmento também, sem né? dúvida, sem dúvida. E é exatamente esse ponto. O nosso maior indicador, como eu disse, é a satisfação da família. E a família tem demandas que elas precisam ser tratadas sempre num colegiado, num conjunto. Para quê? Para poder elencar prioridades. Se você entra também com muita iniciativa de querer mudar isso, mudar aquilo, você pode ter um choque cultural. Você pode entrar num conflito de decisões e ideias, você pode se desmotivar, você pode... Então, esse é um ponto que você tocou, Danilo, ele é fantástico, porque também, e isso está acontecendo agora em Ribeirão Preto, muitas famílias se saíram dos seus negócios, né, e criaram suas estruturas patrimoniais, e muitos profissionais me procuram, a gente troca ideia, tal, como é que eu começo, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. O teu nível, né? Se a gente tivesse que se enquadrar em alguma linha aqui, é prestação de serviço. Então, obviamente, prestação de serviço, para você se manter num nível de lembrança, você precisa estar presente, você precisa dar o apoio, você precisa dar o suporte. E onde é que isso vai, de uma certa forma, ficar mais complexo? Quando esses núcleos familiares começarem a se multiplicar. Né? Porque você nasce um single family office e depois você pode virar um multi-family office. Hoje você tem empresas prestadoras de serviços nessa linha. Né? Então, às vezes a família não tem... aquela família específica ela não tem uma estrutura para ter o seu escritório, mas ele tem um prestador de serviço hoje que concentra algumas famílias para fazer a administração do patrimônio. E aí vai desde contabilidade fiscal, imposto de renda, gestão do patrimônio familiar, manutenção de residência, de veículo, você entendeu? Então, você tem que ter o quê? Disponibilidade, você tem que ter qualidade no serviço e, obviamente, trazer tudo isso para um cenário em que as coisas se equilibrem, para que o colaborador tenha essa satisfação, né, de saber que ele faz parte de algo. Porque você toca num ponto que também é interessante, né? Fala, pô, mas o cara trabalha numa big brand, né? Então tem lá grande marca que conhecida no Brasil, e o outro trabalha num negócio ali que é um family office, como eu falo, né? É uma empresa de um cliente só. Né? Só que as responsabilidades, as obrigações societárias, as obrigações tributárias, tudo é a mesma. Então, se o cara entende isso, e aí vai muito da linha da liderança, da conduta, da forma de explicar, as coisas vão caminhar bem, né? Vão seguir, porque senão há como qualquer família, né? Principalmente as famílias da nossa região, que são famílias italianas. Se alguém se sente contrariado, bate na mesa, fala mais alto, o pau quebra lá, mas depois todo mundo se abraçando, todo mundo beijando e tal. Então, você tem que ter essa mediação, né, para poder fazer com que as coisas aconteçam, atendendo a expectativa de cada um, integrando todo mundo, né? Quer dizer, uma das coisas que eu falo, um family office, ninguém pode se sentir excluído.
né? Todo mundo tem que ser absorvido, todo mundo tem que ter as suas demandas atendidas. E, obviamente, o que acontece muitas vezes é que as demandas são muito maiores do que a disponibilidade de atendimento. Então, você entra meio que como num slot de produção também. Né? O que eu faço primeiro? Qual é a prioridade? Como isso acontece? Então, acho que essa é a dia a dia, né? Quer dizer, é isso que não deixa ter um pouco de rotina, porque toda hora tem um assunto diferente, toda hora tem uma demanda, embora o tic-tac ali da estrutura está sempre funcionando. Né? E assim, lembrando que toda família empresária, né, o family office, né, ela é dona da empresa. Talvez ela tenha uma empresa de grande marca lá e isso reflete dentro da estrutura familiar. Né? Deu pau lá, sei lá, essa discussão vai acontecer em algum momento lá. Mas, Rogério, você falou, as famílias crescem, né? Então, enfim, os filhos crescem, né? Você começou lá há 18 anos, os filhos do Maurílio tinham uma determinada idade, tem outra, hoje se casaram, o Maurílio tem neto, etc, né? E aí, como é que se trabalha isso também nessa questão da sucessão, né? Acho que é um tema também que a gente vem trabalhando muito dentro das organizações, né? As empresas hoje têm pensado muito nisso, não só quando a gente fala de sucessão dos proprietários, a sucessão de quem é gestor familiar, né? Mas a sucessão de uma maneira geral dentro das organizações também. Alguém em determinado momento vai precisar de suceder lá, por exemplo, assim como outros gestores que estão lá, né? Mas pensando na família, quem, por exemplo, é empresário hoje e pensa em estruturar um family office, né? Como é que funciona isso ou como é que deveria funcionar isso do ponto de vista geral, né? De definição de sucessor, de compliance, etc. Quais são os cuidados também que se tem que tomar num processo de sucessão? Isso também a gente tem que fazer uma reflexão bem interessante paralela. Por quê? É claro que eu vivo num family office em que a gente, obviamente, se desligou de controle de empresas. Né? Só que existem family offices hoje que ainda têm os seus negócios, né? Os seus negócios de mais de 100 anos. Né? E que aí sim, você tem duas frentes de sucessão. E é isso que tem que ser muito bem separado e trabalhado. Né? Quer dizer, a sucessão na companhia, naquilo que é a geradora de riqueza daquela família ainda, você tem, obviamente, o patriarca, a primeira geração, ou a segunda geração, aqueles que estão no negócio, que conhecem e que vão aderir, né? E aí entra de novo naquela história dos 3 círculos do John Davis, que é justamente nesse momento em que você tem o papel de ser familiar, de ser executivo e ser dono. Né? E você tem que usar o chapéu ali em momentos diferentes. Então, essa é uma sucessão, embora a mais em voga, né? Era uma sucessão mais difícil, porque você tem que contar com experiência, você tem que contar com profissionalismo, você tem que contar com formação acadêmica. Então, o quanto antes isso começar a ser discutido numa família empresária é fundamental para o sucesso. Né? Porque, de fato, o que acontece? Às vezes, o dono do negócio, o idealizador, aquele que fez, que entendeu o produto, que presta o serviço, que é experiente e tal, ele vai tocando aquilo até o momento que ele acha que consegue. Né? E, obviamente, a família vem aqui no bojo também de usufruir de tudo isso, trabalhando no negócio ou não. Só que o quanto antes entender, né? Isso também depende da quantidade, do número de filhos, se tem herdeiro, se não tem, como é que faz essa sucessão. Porque é o que eu falo, a grande dúvida é a profissionalização. Mas a profissionalização não significa trocar família por profissionais. Significa profissionalizar a família. Né? Então, se você estabelece essa regra de governança familiar, que eu comentei agora há pouco, em que, olha, os membros da família terão que ter formação acadêmica de primeiro nível, tem que ter experiência profissional fora daqui, tem que ter um domínio de pelo menos 2 línguas fora nativa. Você vai estabelecendo algumas regrinhas desde da adolescência ali, daquela família, e vai relembrando isso a cada momento, cara, essa transição vai acontecer, acho que meio que naturalmente. Né? É que a gente não tem isso ainda, principalmente no Brasil, como uma cultura de transição. Ninguém quer deixar o que faz. Né? Quer dizer, o cara que corre todo dia, ele não quer parar de correr, o cara que pedala não quer parar de pedalar, o cara que joga... Então, é a mesma coisa no trabalho. Né? Se você já tem uma dinâmica de trabalho, você vai fazendo. Agora, o bacana é agregar. Então, você começa a colocar uma peça aqui,
uma peça ali, né? Ver quem tem aptidão, porque é outra coisa importante também. Nem todo familiar tem a mesma aptidão para aquele negócio, né? O cara, todo mundo por isso nós somos chamados indivíduos, né? Você tem suas vontades, você tem suas necessidades, você tem suas demandas, você pertence a uma família. Então, às vezes, você tem que privilegiar isso. O cara é um artista, o cara ele gosta mais da engenharia do que da medicina, né? Não é porque ele é filho de médico que ele vai ter que ser um médico, não é porque ele é filho do dentista que ele vai ter que ser um dentista. Então, essa liberdade de escolha, prevalecendo os valores da família, é o que vai fazer com que essa transição aconteça de maneira mais natural possível. Isso é um aspecto. O outro aspecto é o aspecto de sucessão patrimonial, né? Que aí, obviamente, é o que todos nós estamos sujeitos, né? Quer dizer, obviamente, quando você cria um patrimônio, e esse patrimônio pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser qualquer coisa, se você que é dono daquilo, você tem uma série de responsabilidades civis, tributárias, né? E se você falta, você tem que transmitir esse patrimônio para alguém também. Então, se existem mecanismos hoje de você planejar também essa sucessão, né, que a gente fala que é uma sucessão forçada, para que você tenha o quê? O menor impacto tributário, né? Porque no Brasil a gente sabe hoje que o tributo, ele acaba sendo, o governo acaba sendo o seu maior sócio nos seus negócios hoje, né? Então é uma hora difícil, uma hora de perda, uma hora de luto, mas também você tem que pensar antes de como é que você deixa essas coisas mais ou menos preparadas. E para isso também você tem vários instrumentos legais, né, para fazer essa transição, né, desde um testamento, desde uma consolidação, desde uma doação interna. Então, você tem uma série de ferramentas que podem ser utilizadas para esse momento. E, Rogério, conta uma coisa para mim de curiosidade, falando do Rogério agora especificamente, não só... Como é que você consegue uma competência que eu admiro em você, falando agora de verdade. Como é que você consegue ficar tão atento a tudo que acontece? Porque é muito desafiador. Eu tive a oportunidade de trabalhar com você, eu vejo, assim, as demandas são constantes, igual você falou, quem acha que é paradeira está fora da realidade. As demandas são muito constantes. Você precisa participar de uma série de comitês para tomar uma série de decisões. E é diferente de uma indústria, que, por exemplo, fala, o diretor ele é estratégico, ele só pensa a empresa daqui 10 anos. Não, se você prestar um serviço ruim agora, o seu cliente ele não vai te dar um feedback daqui uma semana ou te mandar um e-mail, né, de cancelando o contrato. Ele vai te chamar na sala dele ali, você vai levar um ferro. Como é que você se organiza? Como é que você trabalha tudo isso? Assim? Como você costuma trabalhar a sua rotina para conseguir cuidar de tudo isso? Esse é um ponto também que a gente vai aprendendo com o tempo. Né? Quer dizer, não tem fórmula pronta. Existem, na verdade, algumas práticas de virtudes humanas, por exemplo, ordem. Você tem que ter ordem, você tem que ter horário, pontualidade, respeitar, né? Saber se programar. Então, graças a Deus, a informática nos ajudou muito, né? Quer dizer, a tecnologia, falar informática hoje tem os jovens, ainda não vão saber nem o que eu estou falando. Mas a tecnologia hoje nos ajuda... Que palavra é essa? Você vai lá no dicionário ver se tem. Nos ajuda, obviamente, a nos organizarmos. Então, a administração do tempo é fundamental. Né? Porque depois você vai encaixando os assuntos. Então, uma coisa é a rotina do escritório, né? A rotina de reuniões, a rotina das demandas dos acionistas. Então, você vai meio que... e o meu papel é um pouco esse, né? Quer dizer, você tem que ter, primeiro, uma tranquilidade mental, tentar fazer exercício todo dia para poder ter onde também reformar essa energia que fica represada. Bom, a minha tireoide é baleada, então isso já explica bastante parte de como é que isso já não funciona. Mas essa rotina, essa preparação é com tentar enquadrar, obviamente, a ordem nos assuntos, nas prioridades, como é que você consegue acelerar ou reduzir, sabe a história do copiloto? Você fica meio que do lado do manche, tá vendo que o comandante está indo para uma rota, eu vou ali mexer no manche, vou reduzir um pouquinho, mas aí eu vou lá, construo aqui. É um eterno, né? Você vai meio que tentando administrar isso para que a prioridade, como vocês disseram, a gente tenha um nível de falha o menor possível. Mas elas acontecem, é natural, nós somos humanos, todos falhamos. A gente falha às vezes no falar, a gente falha às vezes no agir, né? Mas a falha não pode ser material,
né? Quer dizer, a gente não pode cometer por uma coisa que eu aprendi, né, com o sócio da Price, que era muito interessante, que eu conheci em São Paulo, o seu Paulo Vanca, nem sei se ele está vivo ainda, na nossa área de gestão de risco, que a gente fazia a parte de auditoria interna que cuidava de controles e processos. Então ele falava uma coisa muito bacana, e ele era, se eu não me engano, ele era do leste europeu, a carreira dele começou no circo, pra você ter uma ideia. Depois ele foi trabalhar na Price e era um sócio lá antigo. E ele falava uma coisa muito interessante, ele falava, quando você é responsável por alguma coisa, e aquela coisa der errado, você sempre vai ser culpado. Isso é fato. E se classifica em 3 níveis, ou por negligência, ou por conivência, ou por incompetência. Então, se você faz esse exame de consciência, você consegue realmente perceber que não tem jeito, né? A negligência é quando você entra na palavra que você usou, a rotina. A rotina te leva ao descuidado, a rotina te leva a baixar a guarda, a rotina te leva a meio que, né, cair numa zona de conforto, né? Então, uma coisa que você não pode fazer é baixar o teu nível de alerta. Você tem que estar atento a tudo, principalmente porque os assuntos mudam a toda hora. Né? Isso é uma primeira coisa. A negligência, né? Quer dizer, você está vendo que a coisa está errada, mas não é da minha área, deixa andar lá e deixa o pau quebrar, a hora que estourar, beleza. Não, isso afeta todo mundo. E você tem uma obrigação humana também de ajudar o cara que está do seu lado. Então é alertar, corrigir, estar disposto. E a outra, obviamente, é a incompetência. Você não deveria estar onde você está. E às vezes acontece. Às vezes você é alçado a posições que não era para estar ali. Né? Então, esse cuidado na condução dos negócios, esse cuidado e a minha área, né, que é uma área que eu sou apaixonado, eu digo que são 2 coisas que para mim são fundamentais. É família e governança, né? Tanto a família quanto a governança tem uma coisa muito em comum, né? Quer dizer, nós que somos casados, quer dizer, a gente fala, né? Eu trabalho com famílias, então você pega a aliança ela não tem emenda. Por quê? Porque ela é feita por uma vez só, ela não pode quebrar. Né? Então a família se constrói através da confiança, e aí você vai passando os princípios de caráter e tudo mais para a tua família. A governança, o elo da governança, que embora ela tenha várias dimensões, né? A transparência, a equidade, mas também fala de confiança. Então, ter transparência na comunicação, né? Poder ser igualitário na hora de oferecer as informações, não ter, né, obviamente, preferências pessoais para que sobrepor. Então, é uma posição extremamente profissional, né? Você realmente ter autonomia, você saber das suas limitações, mas também entregar um serviço de qualidade sem ser dono da verdade, que isso é fundamental também. Uma coisa que a gente tem que saber é que às vezes, hoje, por exemplo, vai estar mudando coisa no Congresso que vai afetar nossa vida daqui a 1 ano e a gente ainda não está sabendo disso. Né? Então, tá atento, ler bastante, buscar informação, que aí esse é um outro problema hoje em dia, né? Os conteúdos explodiram. Eu lembro da época que eu sentava eu lia o Estadão, tinha a Gazeta Mercantil lá em 2006 ainda, tal, você mais ou menos estava atualizado. Recebia um mailing de alguma coisa tal. Cara, hoje explode. Hoje se você for atrás de influencers, se você for atrás de site de notícia, de WhatsApp, TikTok, não sei o quê, você vai ficar maluco. Então, você tem que descer um pouco o nível, né? Quer dizer, você vai entrando realmente naquilo que é o contexto. Né? E aí sim, ali você vai falar, opa, esse assunto aqui eu tenho que estar mais antenado. Isso aqui eu tenho que me preocupar mais. E aí, obviamente, também manter o time motivado, manter a equipe entendendo como é que é o papel de cada um, como é que cada um vai se posicionando, se situando, mas fundamentalmente eu diria isso, aderir à cultura. Aderir à cultura de qualquer empresa, seja ela qual for, né? Mas quando você trabalha num family office, existe uma cultura mais densa, né? Porque ela carrega uma história, né? O bonito é isso, ela carrega uma história, ela carrega um plano de trabalho, de conquista, de movimento, de entrega, de às vezes ter que abrir mão de algumas coisas, tal, e isso você tem que entender e respeitar, porque senão você entra também numa zona de conflito, de insatisfação. Então, se aí você vai para deixar a coisa andar do jeito que tem que ser, e obviamente é ali que nós vamos entrar num grande precipício, né? Então essa sintonia é muito fundamental. É conversar, é ouvir, que isso é uma dificuldade que eu tenho, né? Eu falo bastante isso, né? Deus deu 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos, mas eu não consigo, eu sempre falo mais do que eu ouço. Então essa é uma habilidade
de saber ouvir, que eu tenho trabalhado bastante aí nos últimos anos para poder ter essa atenção, porque senão a coisa passa e a gente não pega. Ô, Rogério, duas questões aqui que eu queria colocar bem rapidinhas. Assim. Uma é assim, você falou de compliance, etc. Nós estamos falando de regras, etc. Muito mais de como é que funciona qualquer organização, né? Como é que deve funcionar, o que ela tem que respeitar, etc. Mas, assim, como as famílias crescem, vão entrando novas gerações, novas pessoas e que vão usufruir do serviço do Family Office, né? E eles também sabem qual a regra, o que eu posso pedir, o que eu não posso pedir, o que é responsabilidade minha, ou isso é algo que, de maneira geral, acaba, enfim, tendo que ter uma conversa, como você disse. Isso aqui não faz parte desse negócio, não. Não, sem dúvida. Como eu disse no início, tudo faz parte de um grande acordo. Uhum. Né? Até a decisão de adesão. Né? Até a decisão de aderir àquele Family Office ou não. Uhum. Né? Às vezes você pode ter um membro da família que vai falar, eu quero ter a minha própria estrutura, eu quero tocar isso, vou viver minha vida. Só que isso é tratado também num âmbito de acordo. Uhum. Né? Do mesmo jeito que as empresas têm seus acordos de acionistas, uhum. né? Você tem seus protocolos de família. Né? Isso não é nada sigiloso, porque isso é literatura também. Qualquer assunto hoje, você vai no IBGC falar de governança corporativa, de governança familiar, e até ter uma função nova hoje, né? A nova, eu digo há 2, 3 anos aí, que trata muito mais dessa parte de governance officer, né? Que é o cara que cuida da governança da empresa, da governança da família, que vai promovendo esses diálogos, né? Então, as famílias, por exemplo, elas têm um momento, e depende do número, obviamente, do quão numerosa é essa família, ela vai ter um momento também da assembleia familiar, né? Quer dizer, como as empresas têm assembleia de acionistas para tomar as decisões estratégicas, né? Geracionais e tudo mais. Então, tudo isso faz parte de um grande arranjo, de um grande combinado. E essa questão da decisão, você falou, no nosso caso especificamente, a gente resolveu não ter empresas, né? Nós não somos donos de empresas, o Family Office não é dono de empresa. Como é que e são 18 anos, obviamente, que quando o Family Office nasceu, pelo menos eu me lembro, a Malvisa tinha uma série de empresas. Né? Como é que é uma decisão dessa, né? Como é que essa é uma decisão eminentemente técnica? É uma decisão econômica? É uma decisão emocional? Como é que é um processo de decisão de ter organização, enfim, de ter empresa? Óbvio que nós estamos fazendo troca de patrimônio. Eu não tenho empresa, mas eu troquei por outras coisas, né? Por ações, etc., ou por dinheiro, etc. Como é que é um processo de decisão desse? Isso eu acho que é uma questão de consequências, né? É análise e decisão, né? Quer dizer, você vai depender daquele momento em que as transações acontecem, da decisão que você tem que tomar, entra variáveis de risco. Embora o que eu disse, por exemplo, a gente tem uma decisão de não ter hoje mais uma controlada, né? Então eu não tenho aquela empresa como eu tinha lá uma usina de açúcar e álcool, que nós fomos lá, fizemos do zero, começa, hoje produz altenol, tal, lá. Mas dentro do seu portfólio você tem um monte de empresa. Né? Você tem várias empresas investidas. Agora, essa decisão eu acho que ela é realmente do empreendedor. Né? É o momento dele que ele conhece, que ele sabe, que ele tem uma visão estratégica fortalecida e ele faz os movimentos. Né? Quer dizer, do mesmo jeito que hoje os acionistas se reúnem para decidir novos investimentos, se eu vou ter um crescimento orgânico, se eu vou fazer fusão e aquisição, se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, o empreendedor, aquele cara que realmente tem isso na veia, né? Que nasceu para fazer, ele tem também essa visão dos movimentos que ele precisa tomar. Então, essa decisão, a partir do momento que você vai saindo e você vai trocando, né? Porque a balança é o quê? É risco e retorno. Isso é para tudo, risco e retorno. Então, se você consegue administrar o risco para buscar um melhor retorno, é esse caminho que você vai seguir. Por quê? Porque no conjunto, lá na frente, né, esse copo nunca vai poder estar vazio, ele sempre tem que estar transbordando. E o quanto ele vai transbordar é o quão certa a decisão você tomou para que aquela rentabilidade acontecesse. Então, isso vem no conceito de portfólio, de combinação de rentabilidades para também administrando riscos, porque é a teoria da cesta dos ovos. Né? Você põe todos os ovos na mesma cesta, caiu, quebra tudo. Agora, se você começa a diversificar, começa a espalhar, você consegue, inclusive, proteger determinadas perdas entre uma área e outra. Sim. Muito bom. Ô, Rogério, nós estamos caminhando aqui para o nosso final. Primeiro quero te agradecer pela oportunidade, aprendi bastante aqui hoje. Obrigado por você a gente ter conseguido acertar uma agenda aí faz tempo, né, Dimas? Que a gente estava tentando
fazer esse convite. Você viu o tanto que ele trabalha, Fábio. Viabilizar esse convite. Ó, deixa para o pessoal, por gentileza, que está nos assistindo, como que eles podem te encontrar nas redes sociais, o que você utiliza mais? Cara, essa é uma coisa também que eu sou muito discreto, eu uso pouco rede social, né? Então eu tenho o meu LinkedIn, né? Que é Rogério Della Pieri, e confesso que eu recebo lá um monte de invite, um monte de convite. Às vezes eu entro uma vez por semana para poder dar aquela atualizada, mas assim, super aberto a trocar experiência, trocar informação. Então acho que o LinkedIn é um bom caminho aí para fazer contato e a gente vai avançando aí nessas conexões, né? Legal. Rogério, muito obrigado por você ter aceito agradeço. o convite aqui. Espero que você tenha gostado da experiência. É rapidinho, eu falei para você. Não, é rapidinho. Uma hora não, passa. É do almoço, né? Então a gente consegue ainda ter essa tranquilidade de falar com fome. Então... Não, eu que agradeço o convite. Eu acho que uma conversa... É o que a gente falou. Isso aqui, para mim, é uma conversa de amigos. Né? Então, obviamente, espero que também o pessoal goste, aproveite. Fico à disposição. Tá bom. E muito obrigado a você que nos acompanhou nesse episódio. Espero que você tenha gostado. Deixe lá seu like, nos acompanhe lá. Acione o sininho, né, Danilo? É importante. Acione o sininho para você receber as notificações. Isso, diga se não gostou também e o que você quer ouvir aqui também. Muito obrigado de novo pela sua companhia aqui. Um grande abraço. Um abraço, pessoal. Até mais.